Vamos abrir as nossas Bíblias na primeira carta a Timóteo, primeira carta de Paulo a Timóteo, capítulo 2, versículos 5 e 6. Porquanto há um só Deus e um só mediador entre Deus e os homens, Cristo Jesus, homem, o qual a si mesmo se deu em resgate por todos, testemunho que se deve prestar em tempos oportunos. Vou ler novamente o texto. Porquanto há um só Deus e um só mediador entre Deus e os homens, Cristo Jesus, homem, o qual a si mesmo se deu em resgate por todos, testemunho que se deve prestar em tempos oportunos. Estamos alegres e contentes por estarmos juntos. Vamos ainda ter uma palavra de oração antes de ouvirmos a pregação. Vamos orar. Ó Senhor, nós reconhecemos que Tu és o nosso Deus e reconhecemos nesta hora que Tu estás aqui connosco presente, Senhor. O Teu Espírito Santo está aqui connosco, Senhor. É Ele que nos permite fazermos este culto para Ti, Senhor. Nesta hora, nós Te pedimos humildemente, Senhor, que seja o Teu Espírito Santo a guiar-nos, a comandar os nossos corações, a aplicar a Tua palavra a eles, Senhor. Te peço que me dirijas, que não sejam as minhas palavras, mas que seja a Tua palavra, Senhor, a ser pregada. Nós queremos pedir e agradecer estas coisas no nome do Teu Filho Jesus. Amém. Nós estamos numa série de sermões, de estudos acerca da Reforma Protestante. Este ano faz 500 anos que a Reforma Protestante iniciou, em 1517, através de Martinho Lutero, na Alemanha. E vamos seguir um pouco um tema acerca da Reforma Protestante. Uma das coisas que temos aprendido é que a Reforma não operou uma revolução no cristianismo, como se tivesse começado a ensinar coisas novas que nunca antes tinham sido ensinadas. A Reforma Protestante não é uma revolução, é sim, como diz o nome, uma reforma dos verdadeiros ensinos bíblicos que na altura já estavam a ser confundidos e estavam a ser perdidos pelo mundo cristão medieval. O mundo cristão medieval tinha o seu centro religioso em Roma, na Igreja em Roma, e através do papado. E esses princípios estavam a ser esquecidos, estavam a ser confundidos e perdidos. E é nesse sentido que a Reforma vem e reforma aquilo que são os verdadeiros ensinos bíblicos. Não falamos de revolução, falamos de reforma. Os fundamentos da fé cristã são inabaláveis e inalteráveis. São dados pelo próprio Deus, através da sua palavra. O que era procurado na altura por Martinho Lutero e pelas pessoas que o seguiram não era alterar os fundamentos da fé. Não foi isso que aconteceu. Foi reabilitar a correta interpretação e aplicação desses fundamentos. E hoje iremos ver, ainda que de forma breve, a suficiência de Cristo na salvação de pecadores. A Reforma Protestante pode ser identificada por 5 coisas principais. As 5 solas, que no latim significa apenas ou somente, que é sola scriptura, somente a Escritura, sola Christus, somente Christus, sola gratia, que somente a graça, sola fide, somente a fé, e sola deo gloria, glória somente a Deus. Hoje vamos tentar explorar um bocadinho sola Christus, somente Christus. O assunto é demasiado profundo para que o possamos estudar exaustivamente num só sermão. E nem eu estarei apto a fazê-lo. Mas com a ajuda do Espírito Santo quero que hoje possamos observar alguns pontos importantes sobre este fundamento bíblico de que a nossa salvação só vem somente por Cristo. Então, existem muitos textos na Bíblia onde nos podemos socorrer que afirmam o que hoje vamos ver. No entanto, eu escolhi este em 1 Timóteo, capítulo 2, por nos trazer algumas verdades que eu gostaria de partilhar. E vamos por aqui. As verdades que eu gostaria de partilhar são 3. A primeira, precisamos de um mediador. Um mediador entre Deus e os homens. Esta é a primeira. A segunda, este mediador é Cristo Jesus, homem. E a terceira, este Jesus deu-se a si mesmo por resgate para salvar pecadores. Então, o meu plano esta manhã é, com a ajuda de Deus, claro, avançarmos nestes 3 pontos e depois concluirmos com algumas aplicações. Então, primeiro ponto,
precisamos de um mediador entre Deus e nós. Temos de assumir, à partida, obrigatoriamente, que para existir um mediador que reconcilia, tem de existir primeiro um problema, tem de existir primeiro uma separação, uma inimizade entre duas partes distintas. Antes de podermos aceitar a afirmação de que existe um só mediador entre Deus e de que precisamos de um mediador entre Deus e nós, precisamos admitir que existe um problema, uma separação, uma inimizade entre Deus e nós. Temos de começar por aqui. Existe esta separação entre Deus e nós. É importante notar o seguinte. Quando nós falamos sobre separação entre Deus e os homens, normalmente nós colocamos a ênfase do nosso lado, do lado dos homens, enfatizando a nossa separação em relação a Deus. Nós geralmente dizemos, nós estamos separados de Deus. Por causa do nosso pecado, nós afastámos-nos de Deus. Houve um teólogo escocês, o seu nome era John Murray, do século XX, ele ajuda-nos a perceber, num livro que ele escreveu, que se chama Redemption Accomplished and Applied, Redenção Alcançada e Aplicada, ele ajuda-nos a perceber que quando nós lemos a Bíblia, nós vemos que o que está em maior evidência é o afastamento de Deus em relação a nós. É certo que nós ficamos longe de Deus, estamos aqui a dizer uma verdade, nós ficamos longe de Deus por causa do nosso pecado. Mas o foco principal, quando nós falamos sobre a necessidade de reconciliação, o foco principal está na natureza santa de Deus, que por causa do nosso pecado afasta Deus de nós. Deus afasta-se de nós por causa do nosso pecado, porque Ele é santo. Eu creio que é importante marcarmos bem esta distinção, porque a tónica tem de estar no sítio certo. O foco tem de estar no sítio certo. Reparem, se por um lado, se o peso, se a tónica estiver mais sobre o facto de nós estamos separados de Deus, ou nós separámo-nos de Deus, então o peso da solução para esse problema vai estar também mais do nosso lado. Vai estar mais sobre o que é que nós devemos fazer em relação a isso. Okay? Se por outro lado, o peso estiver mais sobre o facto de Deus estar separado de nós, ou Deus separou-se de nós, então o peso da solução, o foco da solução para esse problema vai estar, e está inevitavelmente, mais sobre o que é que Deus fez em relação a isso. Okay? E é neste lado, é nesta segunda parte que retiramos da palavra. É isto que a palavra nos mostra. Há vários textos onde podemos ir, não vamos ter tempo hoje para fazê-lo, por exemplo, 2 Coríntios 5, 18 e 21, é um desses textos que nos mostra que é Deus que tem essa iniciativa, que mostra que a separação principal que acontece é Deus em relação a nós. Então, numa sociedade como a nossa, onde o valor máximo é o da nossa individualidade, a ênfase da mensagem do Evangelho tem caído muito nos últimos anos, nos últimos 100 anos. Tem caído muito para o nosso lado, para o lado do homem, para o nosso lado, de sermos nós que estamos afastados de Deus e do que precisamos fazer. A tónica tem caído muito para este lado. Nós estamos afastados de Deus e o que é que nós precisamos de fazer? Por causa disso, nós precisamos evidenciar muito mais o afastamento santo de Deus em relação a nós e a iniciativa que Ele próprio teve para resolver esse problema. Não é errado dizermos que nós estamos separados de Deus, é certo. Mas eu creio que a tónica tem sido muito mais essa. Enfatizamos muito mais, eu estou separado, então o que é que eu devo fazer? Ao passo que a ênfase que nós devemos dar é muito mais, Deus afastou-se de nós por causa do nosso pecado. O que é que Deus fez em relação a isso para resolver esse problema? Parece que estamos a pintar um quadro mais negro do que realmente ele é quando dizemos que o foco tem de estar no Deus que se afasta de nós e não em nós que nos afastamos de Deus. Na verdade, o quadro é negro. O quadro é negro por causa do nosso pecado. Mas só assim nós poderemos ver o brilho imenso da graça de Deus. Só com um fundo bem escuro é que nós vamos conseguir ver a graça de Deus a brilhar aí. Só aí é que nós vamos conseguir depender verdadeiramente de Deus e do que Ele fez por nós. E uma vez colocada a ênfase em Deus, vemos que é Ele próprio que tem a iniciativa de resolver o problema da sua separação em relação a nós. É preciso
um mediador. Agora que já identificámos o problema, é preciso alguém que resolva este problema. É preciso um mediador que estabeleça de novo a ligação perdida e que torne Deus propício a nós, que torne Deus favorável a nós. É preciso alguém que represente o próprio Deus e que represente os homens ao mesmo tempo. É preciso alguém que represente Deus e represente os homens ao mesmo tempo. Então este era o primeiro ponto que gostaria que víssemos. Precisamos de um mediador entre Deus e nós, alguém que resolva este problema. Terminamos este ponto dizendo que é necessário um mediador que torne Deus propício, que torne Deus favorável a nós. E novamente aqui vemos a ideia, o foco está em Deus, que se afasta de nós por causa do nosso pecado. Por causa da nossa ofensa à natureza santa de Deus, e o pecado é isso, nós pecamos, nós ofendemos quem Deus é, ofendemos a sua santidade. Por causa disso, Deus afasta-se. E agora a relação dele connosco é uma relação de inimizade e justiça. É nestes termos que a palavra coloca a relação de Deus para com os homens, antes do problema ser solucionado. A relação de Deus para connosco é uma relação de inimizade, de alguém que é inimigo, e de justiça, de alguém que precisa de executar justiça para com esta ofensa. Porquê? Deus não pode permitir-se ser ofendido continuamente. Deus não pode permitir que a sua natureza santa seja colocada em causa sem que haja castigo por tamanho crime. Se Deus fosse indiferente ao facto de ele ser ofendido, ele deixava de ser Deus. Porque a coisa mais importante para Deus, irmãos, eu espero não chocar ninguém. Se chocar, que seja o Espírito Santo a chocar e não eu. A coisa mais importante para Deus não somos nós. É o próprio Deus. É a natureza de Deus. É a glória de Deus. E quando nós pecamos, nós estamos a colocar precisamente isso em causa. E Deus não pode ficar indiferente a isso. Senão ele deixava de ser Deus. Ele deixava de ser justo. E isso não pode acontecer. Então é preciso que alguém sofra este castigo. E agora percebemos, Jesus é o nosso mediador. Este mediador é Cristo Jesus, o homem. Mas há uma coisa importante que devemos notar. Dizer que Jesus veio para ser o nosso mediador, que sofre este castigo, não é dizer que o filho bom, de alguma maneira, se sobrepõe a um pai maldoso e resingão. Isso seria completamente desadequado. Ok? Quando dizemos que Jesus veio para ser o nosso mediador, para pagar a nossa culpa, para colocar Deus numa situação favorável a nós não estamos a dizer, ok, o filho bom agora vai resolver as coisas que o pai resingão tinha contra nós. Não é isso. Isso é completamente desadequado. Precisamos sempre recordar que Cristo veio sofrer o nosso castigo sempre de acordo com a vontade do Pai. A vontade de Deus Pai e a vontade de Deus Filho eram uma só. Cristo vem cumprir o castigo, vem pagar o nosso castigo de acordo com a vontade de Deus. Sempre de acordo com a vontade do Pai. Por outras palavras, e como lemos já hoje em João, no capítulo 3, a leitura que o Rui Polónia fez para nós, é o amor e a misericórdia de Deus que sustentam o envio do seu Filho para nos salvar. Ok? É o amor de Deus, é o próprio facto de Deus nos amar e ser misericordioso para connosco que leva a que Ele envie o seu Filho. Portanto, Deus ao mesmo tempo permanece nosso inimigo, permanece justo, o pecado tem de ser pago, mas Ele ama, Ele é misericordioso, Ele envia o seu Filho por causa disso. Não é apenas depois de Jesus morrer que então o Pai está em condições de nos amar. Isso seria errado. Não é só depois de Jesus pagar o preço, aí então sim o Pai vai estar em condições de nos amar. É o contrário. O amor de Deus por nós é o que leva Jesus à cruz. E por isso nós dizemos que tanto a justiça de Deus é totalmente satisfeita na cruz, como o amor de Deus é totalmente demonstrado na cruz. Cristo Jesus veio cumprir totalmente a justiça de Deus, a pagar o nosso pecado e ao mesmo tempo demonstrou o amor imenso de Deus por nós. As duas coisas existem juntas. Elas não se anulam. Elas existem juntas. E se repararem no versículo 5, como eu disse,
existe a intenção de Paulo evidenciar a humanidade de Jesus. Jesus Cristo, homem. Como dissemos, é necessário um mediador que represente Deus e represente os homens. Por essa razão, foi necessário que o Cristo se tornasse homem e vivesse também como homem, tal como qualquer um de nós. Se tornasse homem, nascesse homem, crescesse para se tornar homem e vivesse como ser humano. Jesus 100% Deus e Jesus 100% homem ao mesmo tempo. E é importante agora uma questão. O trabalho que Jesus veio realizar não se limita à morte de Jesus na cruz. Ok? O trabalho de mediação de Jesus não se limita ao que Jesus alcançou quando foi crucificado. Não se limita a isso. Isso é o ponto alto. E vamos ver isso no ponto a seguir, ok? Deus não enviou Jesus diretamente para ser crucificado. Jesus não desceu do céu e foi diretamente para o Calvário, para a cruz, para ser crucificado. Foi necessário que Jesus tivesse nascido e vivido enquanto ser humano como nós, exatamente para nos representar. Foi necessário que Jesus cumprisse toda a justiça que a lei de Deus exigia para que Jesus pudesse ser o autor da nossa salvação. Foi necessário que Jesus cumprisse tudo o que a lei de Deus exigisse. Porquê? Se Jesus nos perdoasse apenas e cancelasse o registro da nossa dívida, e Ele faz isso, nós somos perdoados, a nossa dívida para com Deus desaparece. Mas se fosse só isso que Jesus fizesse, nós de facto ficaríamos perdoados e ficaríamos com o nosso saldo a zeros. Já não tínhamos nada a dever. Mas o problema é que também não tínhamos nada a nosso favor. Estaríamos apenas num estado neutro. Mais ainda, nós não teríamos justiça em nós. Nós não teríamos em nós o mérito para estarmos em comunhão com Deus, para sermos aceitos por Deus. Estaríamos sim perdoados, estaríamos com a nossa dívida completamente a zeros, mas não teríamos justiça em nós que nos permitisse estarmos em comunhão com Deus. Não teríamos justiça, não teríamos bondade, não teríamos mérito, não teríamos valor em nós para que Deus olhasse para nós e nos aceitasse. É por essa razão que precisamos ser justificados. Aquela doutrina tão importante que a Reforma veio trazer de novo. Nós precisamos ser justificados, precisamos ser declarados justos, como alguém que apresenta medalhas de honra, medalhas de mérito pelo excelente trabalho que fez. Por isso Jesus teve de cumprir toda a lei, para que essa justiça que Ele próprio adquiriu nos fosse imputada, nos fosse dada para voltarmos para junto de Deus. Jesus representou-nos enquanto homem, porque adquiriu para nós e porque adquiriu no nosso lugar, pelo seu mérito, Ele adquiriu para nós a justiça que precisávamos para apresentar diante de Deus. Era necessário viver uma vida perfeita de obediência. E Jesus fez isso. Jesus teve de fazer isso para ser o nosso Salvador, para que quando Ele morresse na cruz, essa justiça que Ele adquiriu nos fosse dada, nos fosse imputada. Jesus representou-nos enquanto homem porque adquiriu para nós, o nosso lugar, a justiça que precisávamos para apresentar diante de Deus. Deus não nos perdoa apenas e nos deixa num estado neutro. Deus perdoa-nos e faz-nos novos homens e novas mulheres, com a justiça do próprio Jesus. É isto que é extraordinário. Ele salva-nos, Ele perdoa-nos, Ele faz-nos novos homens e novas mulheres, com a beleza, com a justiça do próprio Jesus. É nisso que Deus se alegra quando olha para nós. Quando Deus olha para nós, quando nós colocamos a nossa fé em Cristo, Deus olha para nós, vê-nos como pecadores que foram salvos pelo Seu Filho, reconciliados com Ele e por Ele. Deus vê a glória do Seu Filho em nós. É disso que Ele se agrada. Não é do nosso próprio valor, é do valor que vem do próprio Jesus. Então este é o segundo ponto. Este mediador é Cristo Jesus, homem. E o terceiro ponto. Este Jesus deu-se a si mesmo por resgate para salvar pecadores. No versículo 6, a ideia de Paulo, quando utiliza a palavra resgate, a ideia de Paulo refere-se ao mercado dos escravos no mundo antigo. No mundo antigo havia escravidão, havia mercado onde se podiam comprar escravos. Seria possível libertar um escravo mediante um determinado preço que podia ser pago e que deveria ser pago
para resgatar esse escravo. É com essa ideia que Paulo utiliza esta palavra. Mas mais ainda, esta palavra que Paulo está aqui a utilizar no grego carrega em si o sentido de substituição. De alguém que se coloca no lugar de outra pessoa. Ok? O sentido de resgate, pagar alguém para libertar um escravo, e o sentido de substituição, alguém que se coloca no lugar de outra pessoa. E o que é que está em vista aqui? É a morte vicária de Cristo. A morte substitutiva de Cristo. A morte que Jesus sofreu é uma morte onde ele ocupou o lugar, literalmente, fisicamente, ocupou o lugar de pecadores que mereciam estar lá. É a morte vicária de Cristo que está aqui em vista. Jesus é o nosso representante quando adquire para nós, em primeiro lugar, a justiça por toda a sua vida de obediência, pelo seu cumprimento de toda a lei de Deus. E, em segundo lugar, ele também é o nosso representante quando morre no nosso lugar. Jesus está a ser o representante de pessoas pecadoras que merecem o castigo de Deus. Carregando em si mesmo os pecados do seu povo, carregando os pecados da sua igreja. E carregando em si a ira justa e santa de Deus. A justiça de Deus está a ser cumprida em Cristo. Jesus colocou-se no nosso lugar para nos resgatar do poder do pecado e para nos resgatar da ira de Deus sobre nós. A ira justa para com aquela ofensa que nós fizemos contra Deus e que o afasta de nós. Jesus livrou-nos disso. Só Jesus poderia ter feito este sacrifício. Porque só o sacrifício de alguém perfeito, alguém sem mancha, alguém sem defeito, pode agradar a Deus. E agora nós percebemos mais claramente todas as imagens do Antigo Testamento dos sacrifícios, que era preciso cordeiros e cabras e bodes sem mácula, sem defeito, completamente puros e perfeitos, porque eles apontavam para um sacrifício melhor, ainda mais perfeito. O sacrifício de animais não conseguem perdoar pecados, não conseguem tirar a nossa culpa. Eles apontavam para um sacrifício final, perfeito, Jesus, que é o Cordeiro, o verdadeiro Cordeiro, o Cordeiro perfeito, sem mácula, sem defeito. Foi preciso que Jesus obedecesse a Deus em tudo durante a sua vida terrena, para que pudesse ser o único a poder sacrificar-se e pagar totalmente o preço do nosso pecado. É por isso que Jesus não foi diretamente para a cruz. Ele teve de tornar-se homem, nascer, crescer, aprender, desenvolver-se fisicamente, desenvolver-se espiritualmente também, para se tornar, para viver uma vida perfeita de obediência, para se tornar o nosso Salvador. Por isso é que em Hebreus nós encontramos aquela expressão. Ele foi aperfeiçoado no seu sofrimento. Não na medida em que Jesus foi aperfeiçoado de um estado de pecado para um estado de santidade. Não, ele não cometeu pecado. Mas ele foi aperfeiçoado através da sua vida de obediência. Porque ele teve de aprender a obediência até ao ponto final, até à cruz. E isso é-nos dado a nós. Que amor, irmãos, que mediador é este? Jesus é o único que possui o único tipo de moeda que o pagamento pelo nosso pecado existe. Há uma transação que precisa ser feita. Há um pagamento que precisa ser feito a Deus por esta ofensa. E ninguém possui o tipo de moeda, o tipo de, em inglês, de currency, o tipo de moeda que permita pagar esta dívida. Só Jesus tem este tipo de dinheiro, que é a sua vida. Só a vida de Jesus pode pagar este preço. Estes eram os 3 pontos que eu gostaria que pudéssemos observar esta manhã. Recordar, precisamos de um mediador entre Deus e nós. Em segundo lugar, este mediador é Cristo Jesus, homem. E em terceiro lugar, este Jesus deu-se a si mesmo por resgate para salvar pecadores. Algumas aplicações rápidas para concluirmos o sermão esta manhã. A primeira, olha para Cristo, não olhes para ti mesmo. Olha para Cristo, não olhes para ti mesmo. Martinho Lutero afirmou, e podem ler esta frase na folha do boletim, onde diz do sermão de hoje, e depois uma frase
que Martinho Lutero disse. Martinho Lutero afirmou: devo escutar o Evangelho, ele diz-me não o que eu devo fazer, mas o que Jesus Cristo, o Filho de Deus, fez por mim. Devo escutar o Evangelho, porque o Evangelho não me vai dizer o que eu devo fazer. Lembram-se, a tónica em nós, às vezes é colocada aí. O que é que eu devo fazer? Não. Eu devo escutar o Evangelho, não é porque ele me diz o que eu devo fazer, mas ele diz-me o que é que Jesus, o Filho de Deus, já fez por mim. O que é que o próprio Deus, por sua iniciativa, fez para resolver este problema. Quando nós afirmamos esta suficiência, esta exclusividade de Cristo na nossa salvação, é uma coisa, digamos, é distintamente bonito dizer isto para nós. É bonito, é uma coisa que é bonito dizer, Cristo somente, solo Cristo, em Cristo só. Costumamos cantar. Mas é algo que não será transformador até que a nossa vida seja guiada apenas por Cristo. Nós podemos dizer isso, mas isso não será transformador até que a nossa vida seja guiada somente por Cristo. Várias vezes somos tentados a olhar para o desempenho da nossa fé. Porque isto é uma tentação muito forte, diária, para aqueles que têm fé, para a nossa igreja. Somos tentados a olhar para o desempenho da nossa fé, para o nosso desempenho, para as coisas que nós fazemos. A nossa salvação, irmãos, é bom que isto fique claro, a nossa salvação não está na nossa fé. Nós não somos salvos não é a fé que nos salva. A fé é o meio pelo qual Deus nos concede a salvação. É o meio que Deus designou para sermos salvos. Mas quem nos salva é o objeto dessa fé, é em quem essa fé está colocada. Quem nos salva é Cristo. Isto muda drasticamente o modo como vamos olhar para a nossa vida, para o nosso desempenho, para a nossa obediência a Deus. Porque não precisamos de obedecer para sermos aceitos. Nós já não precisamos de obedecer para sermos aceitos. Nós já fomos aceitos em Cristo. Essa é que é a verdade. Essa é que é a alegria. Nós já fomos aceitos em Cristo quando colocamos a nossa fé nele, quando nos arrependemos dos nossos pecados. Esta semana, na quinta-feira, tivemos uma reunião de presbitério entre os pastores e o Marco partilhou uma passagem em Marcos 10:45. Eu creio que é uma passagem conhecida, os irmãos devem recordar. É quando Jesus diz: eu não vim para ser servido, mas para servir e dar a vida em resgate por muitos. Jesus não veio para ser servido. Jesus veio para servir e para dar a sua vida em resgate por muitos. Isto desmonta o nosso esquema de acharmos que só quando estivermos numa posição moral superior, quando atingirmos um certo número de coisas que nos propusemos a fazer, então só aí é que eu vou estar em condições de viver totalmente para Deus. Isto que acabámos de ver na palavra, que Jesus veio para servir e não para ser servido, desmonta isso. Se nós agíssemos assim, se nós só confiássemos plenamente em Deus quando então já alcançámos algumas coisas que queríamos fazer, isso então seria servir Jesus no pior sentido. Sim, é verdade, nós somos chamados a servir a Jesus, dando a nossa vida por Ele, confiando nele, mas não é fazendo coisas para que Deus nos aceite. Isso seria servir Jesus no pior sentido, no sentido de provarmos o nosso valor. Mas tal não é possível. Tal não é possível. Se isso fosse possível, Jesus não tinha de vir para ser o nosso mediador. Isso não é possível. O facto de Jesus ter vindo para nos servir significa que os pecados com os quais nós lutamos, diariamente, foram resolvidos por Jesus, de tal maneira que temos em nós o poder de vencer esses pecados. Já pensaram nisso? Aquele pecado mais difícil da minha vida, da tua vida, com o qual lutamos há anos, há décadas, já foi resolvido por Jesus na cruz. E o poder para vencer esse pecado agora está em nós. Esse poder não é nosso por natureza, é um poder que nos é dado pelo próprio Cristo, pelo próprio Deus. O que acontece várias vezes é que nós podemos ser tentados. Satanás pode muitas vezes sussurrar aos nossos ouvidos que há certas coisas que nós não vamos conseguir ultrapassar. Há certas coisas que tu não vais conseguir ultrapassar. A tua fé não é assim tão segura. A tua alegria em Deus, isso é mais uma ilusão do que propriamente uma realidade. O teu perdão, isso não está ao alcance.
O teu pecado, esse pecado que tu estás a cometer e que volta e meia voltas a fazer, isso não está ao alcance do perdão de Deus. Isso são mentiras que constantemente nós ouvimos sussurradas ao nosso ouvido. Nós somos tentados a ir atrás disto. Meus irmãos, quando nós olhamos para Cristo e o vemos como o nosso mediador, e o vemos como o nosso Salvador, nós temos paz com Deus. Porque não há pecado em nós que não tenha sido perdoado. Não há pecado em nós que não tenha sido pago. Não há pecado em nós que nós não consigamos vencer. Nós temos de olhar para Cristo, não temos de olhar para nós. Cristo venceu. Segunda aplicação. A nossa vida de oração e a nossa ousadia mudam. Quer a nossa oração, quer a nossa ousadia, a nossa coragem, elas mudam. Porque Cristo é Ele mesmo suficiente para a salvação de qualquer pecador. Cristo é suficiente para a salvação de qualquer pecador. Temos uma liberdade tremenda para orarmos a Deus pela salvação de homens e mulheres. Temos liberdade para orar por isto, porque Jesus é suficiente para ser o Salvador de qualquer homem, de qualquer mulher. Aliás, é neste contexto que Paulo está a escrever este texto. Se virem no início do capítulo de Deus, Paulo está a exortar a que se façam orações por todos os tipos de pessoas, pelos reis, pelos magistrados. Devemos orar por todos. O poder para salvar não está em nós mesmos, não está na nossa capacidade de conseguir convencer os outros à fé cristã. O poder para salvar está em Cristo, que morreu e ressuscitou. Por isso nós somos muito mais corajosos, nós somos muito mais ousados e confiantes quando falamos de Cristo a outras pessoas. Por isso, irmãos, é que eu hoje estou aqui a pregar. Não é pela minha força. Hoje de manhã o Marco perguntou-me, então estás preparado? E disse, não. Ele disse, ainda bem, porque se dissesses que sim, era sinal que não estavas mesmo preparado. Percebem, irmãos? É porque Cristo alcançou isto tudo que nós fazemos. Nós pregamos porque o que tinha de ser feito para sermos trazidos de volta para Deus já foi feito por Jesus. Nós pregamos uma coisa que já aconteceu. Nós pregamos o Evangelho, que são boas notícias, que aconteceram num determinado tempo, que aconteceram num determinado espaço. É um facto histórico o que nós estamos aqui a dizer. Nós não estamos a inventar coisas. Nós estamos a dizer uma coisa que aconteceu. Jesus morreu e ressuscitou por pecadores, salvando-os. Nós sabemos que Deus vai continuar a salvar pecadores até que Jesus regresse. Ele vai continuar a salvar pessoas. Por isso nós pregamos e anunciamos este Jesus, o Filho de Deus. Não depende de nós, depende unicamente de Deus. Eu creio que isto revoluciona completamente a nossa vida de oração. A maneira como nós olhamos para os outros. Ninguém está longe demais para ser perdoado por Deus. O poder está em Cristo, não está em nós. Isto deve mudar a nossa vida de oração, o nosso compromisso em orarmos pelos outros, a começar pelos nossos familiares que não conhecem Cristo. E oramos também porque nós sabemos que Deus nos ouve. Uma das coisas que a Reforma trouxe foi dar-nos um entendimento acertado sobre os 3 ofícios de Cristo. Cristo é profeta, Cristo é sacerdote e Cristo é rei. Cristo é profeta na medida em que Ele é o maior profeta de todos. Todos os profetas que existiram até Cristo apontavam para Cristo. Cristo é aquele que nos ensina aquilo que nós precisamos de saber. Que nos ensina realmente tudo, de forma completa, de forma perfeita, sobre quem nós somos, sobre o nosso pecado, sobre a nossa salvação. Só no conhecimento de Cristo é que nós podemos ser salvos. Cristo é sacerdote, é o sumo sacerdote. Todos os sacerdotes que existiam na altura do Antigo Testamento apontavam para o sacerdote que Cristo viria a ser. Sacerdote que servia como intermediário entre o povo e Deus, que oferecia o sacrifício. E Jesus não apenas é aquele que se coloca entre Deus e os homens. Jesus é o próprio sacrifício. Nenhum sacerdote do Antigo Testamento se sacrificou a si próprio. Jesus é o próprio sacrifício. Jesus é rei. Jesus é aquele que governa o mundo, que governa as nossas vidas. É aquele que nos guarda. É aquele que guarda a nossa salvação. É aquele que guarda o nosso coração. É aquele que governa em nós. É aquele que conquistou o reino para sempre. Ele é o rei do reino de Deus. É Cristo. É Ele que segura esse reino para nós vivermos lá para sempre. E enquanto Jesus é sumo sacerdote, Ele continua a interceder por nós continuamente. Ele está agora sentado à direita do Pai.
Ele intercede por nós. Ele continua a representar-nos, Cristo. Ele representa-nos na presença de Deus Pai. Ele apresenta continuamente o seu sacrifício, o seu mérito, aquilo que Ele fez, aquilo que Ele alcançou para nós. E por causa disso, pela fé que nós temos em Cristo, nós confiamos, nós sabemos que Deus nos ouve. Nós oramos por causa disto. Deus ouve-nos por causa de Cristo. Nós não oramos porque... E a tendência é muito esta. Eu hoje, como li a palavra todos os dias, eu hoje, como nem sequer cometi aquele pecado, fui mais ou menos atencioso para com a minha esposa ou para com o meu esposo, então eu hoje estou em condições de orar e eu sei que Deus me vai ouvir. Errado. Deus ouve-nos por causa de Cristo. E até no pior dia em que cometemos os piores pecados, Deus vai continuar-nos a ouvir-nos por causa de Cristo. E nós temos que ter esta convicção e esta certeza. E a terceira e última aplicação. Esta é uma mensagem que todos precisamos, cristãos. Eu tenho colocado a tónica aqui para aqueles que já têm fé, mas também para aqueles que não têm fé, que não são cristãos, que não creem ainda em Jesus como o seu Salvador. Esta é uma mensagem para vocês também. Se não és cristão, se não tens fé em Jesus, se não confias a tua vida a Jesus, neste Jesus que acabámos de ver, considera isto. Considera que nenhum outro se pode identificar tanto com a tua dor. Nenhum outro se pode identificar tanto com as tuas dúvidas. Nenhum outro se pode identificar tanto com as tuas tristezas, com as tuas incertezas, com as tuas angústias, como Jesus se identificou quando nos representou enquanto homem, ao ponto de morrer no nosso lugar. Também é por isto que Jesus teve de viver, teve de nascer, teve de viver uma vida como nós estamos a viver, porque Ele passou por tudo aquilo que nós passamos, Ele compreende-nos, Ele identifica-se connosco. Nós não temos ninguém que se identifique dessa maneira connosco, não vamos encontrar ninguém. Considera que precisamos de alguém que limpe o nosso historial de erros. Todos nós temos um histórico de coisas erradas que fizemos. Considera que precisamos de alguém que limpe esse historial de erros. E mais ainda, alguém que nos dê justiça, alguém que nos dê mérito, alguém que nos dê honra de sermos considerados justos diante de Deus, justos e retos diante de Deus. A busca por aprovação é uma coisa que nos consome. A busca por aprovação é uma coisa que nos acompanha a nós que temos fé e àqueles que não têm. A busca por aprovação não terá fim até que encontremos Jesus. Nós podemos buscar aprovação, podemos buscar alegria nos outros ou até em nós próprios. Mas quer olhemos para os outros, quer olhemos para nós mesmos, reconhecemos que somos pessoas que falham. Não conseguimos fugir disto. Que tipo de aprovação é que nós teremos se aquilo que é comum a todos nós é o erro e a falha? Nós vamos continuar à procura da aprovação. Não vai acabar. Só vai acabar quando nos encontrarmos com Cristo. Precisamos de alguém perfeito que nos satisfaça completamente. Precisamos de alguém que nos faça pessoas novas. Precisamos de Jesus para não mais estarmos em inimizade com Deus. Precisamos de Jesus para sermos filhos de Deus e termos o consolo, termos a paz, termos a alegria do lar perfeito, do lar celestial. Cristo é suficiente para sermos salvos. Só Ele pode salvar. A salvação é encontrada exclusivamente em Cristo. Não faz sentido nós vivermos, depois de termos sido salvos, nós vivermos à procura de outras coisas. O poder que nós precisamos está em Cristo. Ele é exclusivo quer para a nossa salvação, quer para o resto da nossa vida. Nós precisamos de Cristo sempre. Olhem para Cristo, não olhem para dentro de vocês. Dentro de nós só vamos encontrar erros e falhas. E até o bem que nós possamos fazer é graças a Deus. É graças a Deus a todas as pessoas. É graça comum de Deus. De não fazermos coisas piores do que aquilo que fazemos. De podermos fazer coisas boas. Isso é graças a Deus. Olhemos para Cristo. Porque só Cristo pode salvar-nos. Só Ele pode conceder-nos a justiça, a aprovação diante de Deus. E louvado seja Deus, porque Ele cumpriu a sua justiça. Ele satisfez a sua ira. Isto às vezes é uma ideia forte para nós, que somos muito individualistas e choca-nos o facto de um Deus irado. Não nos interessa um Deus irado, às vezes interessa-nos apenas um Deus amoroso,
que se oferece totalmente a nós. Deus é isso também. Deus é um Deus justo. É um Deus que se ira contra o pecado. Ele, ao mesmo tempo, é um Deus de amor, misericordioso. E isso tudo foi revelado, foi cumprido na cruz de Cristo. Por isso é que Cristo é único, é suficiente. E Ele é o nosso Deus. Que o Senhor nos ajude.